Olá, meu irmão, mais uma vez a alegria de estar junto com você. Pessoas que estão buscando a palavra de Deus, que estão buscando os segredos, as pedras preciosas do Senhor, as revelações do Senhor na sua palavra. Isso me dá uma satisfação muito grande. Aqui é o pastor Eliseu Batistão e nós vamos estar juntos pelos próximos minutos. Mas eu preciso explicar alguma coisa. Eu não estou falando aqui de política. Eu não estou falando de que nosso presidente Bolsonaro é a solução. Não. Todas as coisas escritas no Apocalipse para esses dias irão acontecer. Mas também nos dá uma alegria de ver as atitudes que ele está tomando, os ministros que ele está levando. Então, queridos, há uma alegria que eu quero passar para você. Mas não adianta passar essa alegria se não tiver um princípio que você possa aplicar na sua vida. Então, partindo disso, vamos começar. Eu queria colocar aqui uma comparação das nossas vidas, quando a gente segue os princípios de Deus e quando a gente os deixa para trás. E no filme anterior, naquele de 2 minutos, eu coloquei Hugo Chávez amaldiçoando, dizendo do fundo das minhas entranhas, das minhas vísceras, eu amaldiçoo o Estado de Israel. Aí eu coloquei alguns princípios do Senhor e vocês viram como é que foi o desfecho, né? Assista lá, é bem curtinho. Porém aqui, não vou voltar àquelas coisas, mas vou voltar aos princípios de Deus. Antes, muito importante que você se inscreva. O YouTube, ele só manda as notificações se você se inscrever, se você acionar o sininho e se você der um like na mãozinha lá, um gostei. E um comentário também seria bem interessante. Eles estão selecionando muito para quem eles vão enviar as notificações. Faça isso então. E vamos de pronto começar com alguns versículos que eu quero ler para você. Preste atenção. Em Gênesis 12:3, Deus diz: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele está falando de quem? De Abraão e da descendência de Abraão. Ele estava falando de Israel. Outro versículo que eu quero que você preste atenção é Deuteronômio 30:19. Diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ainda mais 2 versículos. Deuteronômio 11:26. Eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. E Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Veja que o nosso Deus, ele nos dá escolhas e nos aconselha o que escolhermos. Os que o reconhecem como Deus fazem as escolhas corretas e colhem as bênçãos. Ou então, o contrário, como a gente tem visto tanto. O nosso país experimentou as bênçãos de abençoar Israel. Quero mostrar algo para você que talvez você nunca tenha visto. A Assembleia Geral da ONU, que aprovou a decisão da criação do Estado de Israel, a Assembleia, na proposta 181, foi dirigida por um brasileiro, um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha. E olhem o que aconteceu. Eu vou deixar você assistir um pouquinho dessa sessão. I think that it will be readily recognized by all the delegates that the decision on this important question should be taken here in the Assembly, not as in the committee, by a 2/3 majority of the members present and voting. We will proceed the roll call. We will start it now. Friends, começou a votação, yes. Preste atenção. I call on the public, and I hope that you will not have any interference
on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions. Ad hoc committee, 37, against, 12, abstentions 9, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Abstenções 0. Pronto. Estava criado o Estado de Israel. E o voto do Brasil, o presidente não precisaria votar. O voto do Brasil é que completou 2/3 e existe o Estado de Israel. Agora vamos ver a reação, porque o Estado de Israel, quando ele foi criado, era um deserto, não tinha nada lá dentro. E olha, em 70 anos, o que Israel transformou aquela situação. Então, vamos dar uma analisada da nossa situação do Brasil. Vamos pegar, por exemplo, a comparação com a Venezuela. Você sabe, na década de 1990, qual era o país mais rico da América do Sul? Qual era o país que nadava em petróleo? Sim, a Venezuela. Ela poderia ter seguido o caminho do Chile, que é um caminho liberal. Sabe o que teria acontecido? Hoje, a Venezuela, ao invés de estar nessa miséria toda, ela seria um país como um país europeu, com a qualidade de vida de um país europeu. Mas não, houve uma escolha que você sabe qual. Hugo Chávez amaldiçoou Israel. Então nós vimos que faltando 2 dias para completar 3 anos da data onde ele tinha amaldiçoado, ele faleceu. O nosso país experimentou as bênçãos de abençoar Israel. Brasil, abençoado por Deus e lindo por natureza. Lembra essa musiquinha? Era verdade. Ele era abençoado em tudo. E eu lembrava, nós tivemos importância fundamental no momento de abençoar o Estado de Israel. Mas nosso governo começou a se aliar com quem? Aparentemente nada poderia dar errado na Venezuela, a não ser que o socialismo assumisse e colocasse as suas teorias, as suas... porque é opressão. Começou a miséria. E nós sabemos como está hoje. Não vou nem falar muito. A fome, a falta de medicamentos, o desespero. Nós sabemos que quase 40 mil venezuelanos fugiram para o Brasil. Então foi muito difícil. E nosso governo, através de Lula e Dilma, começaram a se aliar com essas misérias. Assim como se aliaram com Palestina, como rejeitaram Israel. Ele não queria saber. Ele queria apoiar e ser um com países totalitários, com governos. Não é questão de Lula ser bom ou ser ruim, era a visão dele. Só que isso trouxe consequências para nós. Amizade com Fidel Castro, Cuba. Era um amor, né? A Dilma com Maduro, puxa, teve um relacionamento muito interessante com alguém tão ditador, tão terrível, mas foi uma escolha dela. O nosso querido Brasil começou a ter algumas situações inexplicáveis. A saúde entrou quase em falência. Toda hora é notícia, partos sendo feitos fora do hospital. E tantos hospitais que simplesmente começaram a ser construídos, foram investidos bilhões. E as construções eram simplesmente abandonadas. Se tornava um elefante branco. Ferrovias. Aí você vê escolas. Aí você vê hospitais. Aí você vê estradas. Tantas coisas, transposição de rios. O Brasil simplesmente começou a se aproximar da realidade que já estava bem adiante lá na Venezuela. E quando a gente pensava, queria chegar nisso, pois nossas escolas, as crianças eram para serem instruídas para que não tivesse família. Isso foi uma realidade, não estou falando de pessoas, estou falando da realidade do socialismo, que é essa mesmo. Então,
nós começamos a ver uma esperança. Como se de repente alguém lá do baixo clero da Câmara se levantasse e dissesse: chega, chega socialismo, para, agora nós vamos mudar isso. E começou a trazer esperança, começou a declarar que Israel poderia trazer aquelas tecnologias que 70 anos descriaram. Ele começou a perceber com quem o Brasil deveria se juntar, e daí começou a nos dar uma esperança. Bem, não é isso. O importante é que nós começamos a ter uma esperança e levamos um susto, mas aí já começou a mostrar a mão de Deus, aquela que livra, aquela que diz: aquele que me abençoar, eu o abençoarei, aquele que abençoar Israel, eu o abençoarei. Nosso presidente está aí hoje. E claro que isso traz uma esperança, mas não pense que Bolsonaro é a solução. Bolsonaro vai nos ajudar a ver muitas coisas mudarem. Mas não é a solução, ele pode amanhã depois dar uma mancada também. Nós não podemos colocar nossa confiança no homem, mas nós temos que colocar nossa confiança em Deus. E assim é na sua vida. Você precisa ter intimidade com o Deus vivo, com o Deus que criou Israel e usou Israel para se manifestar ao mundo. Então, queridos, começou. O povo brasileiro começou a sonhar de novo. E logo no dia da posse, começou a haver uma alegria nessa nação. E muitas coisas começaram a acontecer. Continuando. Estamos todos de um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. E aquilo que eles diziam de Bolsonaro, que ele era machista, qual é o presidente que colocou a sua esposa a falar no palanque e antes dele? Qual é o presidente que aceitou um beijo da sua amada quando o povo começou a gritar: beija, beija? Eles trouxeram uma doçura. As palavras, querido, eu quero que você aproveite essa alegria, mas eu quero que você ore pela nossa nação. Eu quero que você ore para que as igrejas dessa nação percebam o tempo que estamos vivendo. Se alegre e se prepare. Creia no teu Deus, tenha intimidade com Deus e seja inteligente. Ok? Inscreva-se que agora virão programas muito, muito sérios daqui para frente também. Todos os programas são sérios. Eu vou terminar com a série do arrebatamento, inclusive. Mas são coisas muito sérias que estão acontecendo no mundo hoje. Prepare-se. Intimidade com o Espírito Santo de Deus. E vida em Deus. Palavra. Ame o Senhor Jesus. Ame. Porque o avivamento virá como uma onda. E as igrejas não estão preparadas. Vai ser como o surfista que a onda passa e ele fica. Então, por favor, prepare-se. Intimidade com Deus. Palavra de Deus. Deus te abençoe. Inscreva-se, meu querido. Acione o sininho para receber a notificação. Dê o gostei. Deixe comentário. E olha, Deus te abençoe. Pai, nos abençoe como nação, nos abençoe como famílias, nos abençoe como pais, como mães, nos abençoe como filhos do Deus vivo, que tem intimidade contigo, Senhor. Abençoa, Pai, não só os inscritos, qualquer pessoa que assistir, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Até a próxima. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart.